Há centenas de coisas que fazem parte das nossas vidas e nem sempre sabemos ou compreendemos exatamente para que elas servem. Já parou para se perguntar sobre a finalidade das bordas serrilhadas em algumas moedas? Ou o motivo de roupas íntimas terem aquela camada extra de tecido na parte inferior? Neste vídeo, vamos descobrir algumas coisas que você deve conhecer, mas não sabe para o que servem. Vamos começar! Bolso dentro de outro bolso na calça jeans. Levi Strauss é hoje uma marca muito conhecida de calças jeans. Tem os preços um pouco altos para a maioria das pessoas, mas nem sempre isso foi assim. Levi Strauss é o nome do homem que criou e patenteou um novo tecido em 1872 e, com a ajuda de um alfaiate chamado Jacob Davis, tornou-o ainda mais forte e seguro. Ao contrário das calças de hoje, que são caríssimas, o tipo de tecido e reforço era destinado a uma classe mais baixa e que costumava trabalhar nas minas durante um momento histórico da Califórnia chamado Corrida do Ouro. Embora Levi tenha conseguido desenvolver um tecido mais forte, o alfaiate Jacob Davis notou que as calças dos mineiros costumavam rasgar em áreas específicas. Assim, em 1873, Jacob sugeriu a Levi que acrescentassem rebites às áreas mais frágeis, tornando-as mais resistentes. Além disso, a dupla decidiu acrescentar um bolso menor para manter os relógios de bolso dos mineiros protegidos e distantes de outros objetos. Desta forma, eles não seriam riscados e tinham menos probabilidade de perda, já que eram itens muito valiosos. Buraco na tampa das canetas. Provavelmente já reparou que a maioria das canetas comuns tem um buraco na tampa. Diversas teorias já foram formuladas sobre a finalidade dele. Algumas pessoas dizem que isso garante uma maior durabilidade de tinta, outras que é um simples toque de design. Mas você tem alguma ideia do real significado por trás disso? Este pequeno buraco é, na verdade, uma espécie de dispositivo de segurança. Se por algum acidente alguém acabar engolindo a tampa, o risco de sufocamento é muito menor. Isso acontece porque o buraco, mesmo pequeno, permite a passagem do ar. Detalhes na fita métrica. Fitas métricas são amplamente utilizadas e não só por quem trabalha com construções. Em algum momento, todo mundo precisa medir alguma coisa e há grandes chances de existir uma na sua casa, mesmo que você não se lembre dela neste momento. Mas você sabe para o que serve a ponta metálica no fim da fita métrica? Se você respondeu que é para evitar que a bobina leve a ponta para dentro, está errado. Aquela ponta metálica, na realidade, serve para ajudar a fixar a fita no local onde a medição será iniciada. Ela geralmente é bem fina para poder ser inserida em pequenos espaços, como o rodapé de um aposento. Nessa mesma ponta, aliás, muito frequentemente, há também um buraco pequeno, que serve para ser usado para encaixar pregos e parafusos. Cantos serrilhados das moedas. Sir Isaac Newton é mais conhecido por sua carreira na física, mas se algumas moedas hoje em dia têm o canto serrilhado, é também graças a ele. Antigamente, as moedas valiam muito mais e eram frequentemente feitas a partir de metais realmente preciosos. Sabendo disso, a população começou a remover partes dos cantos das moedas sem deixar de usá-las. O problema é que, com o tempo, as moedas começavam a ficar disformes e irreconhecíveis. Elas também acabavam perdendo valor e grande parte do tamanho. Como os restos das moedas e se aproveitando da deformidade das moedas oficiais, falsários fundiam os pedaços retirados das moedas oficiais e criavam moedas falsas. Para evitar que esse problema continuasse, Sir Isaac Newton decidiu criar o serrilhado ao redor das moedas oficiais. Assim, ficaria bastante óbvio que a tentativa de retirar uma parte da moeda para falsificação e os mercadores já não seriam mais enganados. Hoje em dia, o serrilhado é acrescentado apenas por estética, mas antigamente a sua função era bastante importante para garantir a validade do dinheiro.
Anel de latas de bebidas. As primeiras latas de cervejas e refrigerantes não tinham aquele anel que hoje já é considerado indispensável. Primeiro, elas precisavam ser abertas com um abridor de latas comum. Depois passaram a usar um anel maior do que o que conhecemos, que era removido, mais ou menos parecido com aqueles usados em latas de atum. Apenas em meados dos anos 80 é que criaram o anel que conhecemos hoje, que permanece no lugar após a abertura da lata. Este anel tem um design diferente que nem todo mundo conhece a função. Ao girá-lo, ele serve como um porta-canudos. Assim, você não precisa encostar a boca na lata e o canudo é sempre mantido no lugar. Botão e tecido extra em roupas novas. Já notou que algumas roupas que você compra, especialmente em grandes lojas, vêm com botões e às vezes um retalho extra do tecido? Você provavelmente imaginou que ambos serviam para reposição. No caso do botão, você até tem razão, mas o pedaço extra de tecido não tem a mesma finalidade. Ele serve basicamente para fazer testes. Você pode usá-lo para lavar com outras peças de roupa, testar a temperatura do ferro de passar ou verificar se ele não encolhe em uma secadora de roupas. Usando apenas uma parte avulsa, você pode checar se o tecido não sofrerá nenhuma alteração antes de estragar a sua roupa nova. Ganchos em carrinhos de compra. Devido à falta de uso, os carrinhos mais novos já não contam com estes pequenos ganchos, mas se você pegar um carrinho mais antigo na próxima vez que for ao mercado, tente reparar nos pequenos ganchos que ele tem, especialmente na área onde geralmente tem uma cadeirinha para criança. Eles serviam para ajudar a guardar as compras com mais facilidade depois do pagamento. Desta forma, as sacolas mais leves poderiam ser penduradas, enquanto as mais pesadas são colocadas no fundo do carrinho. Usando os ganchos, você manteria pães, ovos e outros objetos mais frágeis seguros e sem ocupar espaço no caixa. Cinto traseiro em casacos e sobretudo. No seu guarda-roupa tem algum casaco mais pesado que você já deve ter reparado que muitos deles contam com uma espécie de cinto nas costas. Ele parece não servir para nada e, na verdade, hoje em dia não serve mesmo. Esses casacos são frequentemente inspirados em uniformes militares antigos. Em países mais frios, era costume que os soldados usassem um casaco que também servia como cobertor. Ao desabotoar a parte traseira, estes casacos ficavam significativamente maiores e podiam aquecer o corpo inteiro. Para que eles fossem portáteis e não exigissem muito trabalho ou comprometessem a mobilidade, eram presos com botões na forma destes cintos pequenos. Mostrador de gasolina nos carros. Quem dirige, pelo menos uma vez já parou do lado errado da bomba de gasolina. Embora seja um erro comum e geralmente sem grandes consequências, ele poderia ser facilmente evitado. No próprio mostrador de gasolina, os carros mais antigos costumam ter uma seta que mostra o lado correto do tanque do seu carro. Embora muitas montadoras tenham deixado de incluir as setas, algumas adaptaram o desenho da própria bomba para o mesmo fim. Assim, o lado onde fica a mangueira costuma sinalizar o lado correto do seu tanque. Buracos perto da sola do All-Star. Hoje em dia, o All-Star é uma marca muito popular de tênis, mas você dificilmente pensaria em usar esses sapatos para a prática de algum esporte. O que você talvez não saiba é que o tênis que hoje é tão popular, principalmente entre os jovens, foi realmente criado para a prática de esportes, principalmente para o basquete. Por isso, ele tem diversas aberturas que permitem formas diferentes de amarrar os sapatos, incluindo aquelas inferiores perto das solas. Não, elas não servem para ventilação e nem nada semelhante, e têm o mesmo formato do passador de cadarços porque é exatamente isso que elas são. Os jogadores podiam escolher a melhor forma de passar seus cadarços e amarrar seu tênis, usando inclusive aqueles buracos inferiores. Tampas de remédios.
No Brasil, a maior parte dos comprimidos é comercializada em cartelas. Porém, há algumas exceções, principalmente no que diz respeito a remédios controlados e vitaminas. Algumas das embalagens destes remédios contam com uma espécie de rosca na parte externa que muita gente pode achar estranha. Ela foi desenvolvida para facilitar o acesso aos comprimidos, especialmente para os idosos ou quem sofre de problemas motores. Como para algumas pessoas pode ser muito difícil acessar a parte interna da embalagem ou virar as pílulas na mão sem derrubá-las, a tampa serve como uma espécie de prato. Ela é mais rasa e pode ser rosqueada, já com alguns comprimidos de ponta-cabeça sobre a embalagem. Margens em cadernos e livros. Antigamente, o papel era muito mais caro e as pragas urbanas muito mais comuns. Ler e escrever era um privilégio reservado apenas a pessoas mais ricas que dispunham de tempo e dinheiro para comprar papéis, tintas e penas. Costumeiramente, costumava-se aproveitar a maior área possível do papel, porém não demorou para que começassem a reparar que os ratos roíam a parte externa, danificando os documentos, anotações e livros. Isso prejudicava a leitura, já que parte da informação era ruída, ou melhor, perdida. Assim, os livreiros começaram a desenvolver o material impresso com uma margem razoável, de forma que os ratos não conseguissem roer as áreas escritas. O costume acabou perdurando, já que o papel costuma ser frágil e o manuseio comum também pode danificar a área ao redor dos cadernos e livros. Copinhos de papel para ketchup e embalagens de comida chinesa. Algumas das maiores redes de fast food costumam usar esses copinhos de papel e já causaram dor de cabeça em muita gente. Eles parecem pequenos, difíceis de usar e, na verdade, uma péssima ideia. O que você provavelmente não sabe é que, se usar corretamente, ele pode ser muito maior. Se prestar atenção, vai reparar que o copo tem algumas rugas. Se você tentar esticá-las, o copo se abre e acaba se tornando um recipiente bem maior. Seguindo o mesmo princípio dos copinhos de ketchup, as embalagens de comida chinesa foram desenvolvidas para servir para mais de um propósito. Elas são compactas e ajudam a transportar sua comida com mais facilidade, porém, pode ser muito desconfortável comer dentro daquela caixinha. Isso acontece porque você não deve realmente comer dentro delas, ou pelo menos não da forma como imaginava. As embalagens de comida chinesa são desmontáveis e, se você abrir os cantos, se torna um prato de tamanho razoável, onde você pode usar seus hashes ou seu garfo com muito mais facilidade. Pompom sobre os gorros de lã. A teoria mais aceita é que os primeiros a usarem gorros de lã foram os vikings, e os primeiros pompons também surgiram nesse período. Os gorros eram criados ao tricotar partes diferentes de tecido em forma triangular, que mais tarde eram ligadas para formar uma única peça. Como no final geralmente sobrava material, ele formava uma espécie de pompom, mantendo a cabeça dos vikings aquecida. Mais tarde, o pompom também serviu para ajudar a proteger as cabeças de marinheiros em espaços apertados e ainda para sinalizar a patente de um soldado, mesmo à distância. Forro em roupas íntimas. Alguns modelos de cueca e quase todos os modelos de calcinha têm uma camada extra de tecido na parte inferior. Algumas têm extremidades abertas, enquanto outras são fechadas. Mas você já se perguntou para que esta camada serve? Independente do tecido da calcinha ou cueca, quando esse forro é acrescentado, ele é normalmente feito de algodão. Isso porque é um acréscimo que ajuda a manter a área higienizada e o algodão tem propriedades de absorção. Então, ficou surpreso ao saber para que de fato essas coisas servem de verdade? Faça seu comentário e, claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!